Enfim, eu comecei, quando eu dava aula eu usava o mínimo possível porque os alunos paravam de prestar atenção na aula e só queriam saber do slide depois, né? Então, o meu jeito de fazer eles estudar era dar o menos conteúdo possível para eles, para que eles pudessem ir buscar, né? E nas minhas palestras, enfim, acabei colocando isso também, porque na verdade vocês vieram aqui para escutar, não para ver, e como a gente fala muito de economia e de números, não vou fazer um slide com número, né? Então, eu criei um material aqui chamado Flórida em Números, que pode acessar danielgevô.com/Flórida em Números, vocês podem baixar a maior parte das informações que a gente vai falando aqui, aos poucos eu vou atualizando isso também. O tema da palestra é sobre economia aqui da Flórida, que eu acho fascinante, a quarta maior economia dos Estados Unidos, na velocidade do crescimento do PIB da Flórida dos últimos 10 anos. Nos próximos 30 anos ela vai superar Nova York. Eu acredito que Miami vai ser um grande centro financeiro, tão grande quanto Nova York. E ouso até dizer que pode superar, por um motivo muito simples. A Flórida ganha 900 pessoas por dia e Nova York perde 125 pessoas por dia. Então, na medida que lá desocupa e aqui ocupa, é natural que esse crescimento aconteça. Mas eu quero só dar uma mexidinha nesse tema, porque hoje tem algo que envolve economia e que está muito em voga, que é a próxima recessão dos Estados Unidos. Está todo mundo divulgando isso, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, que um termo que eu utilizei, que um amigo meu utilizou num podcast que eu estava gravando com ele, é a teoria do relógio quebrado. Um relógio quebrado, ele dá a hora certa 2 vezes por dia. Ele vai ficar falando toda hora que é 8 da manhã. A hora que for 8 da manhã ele vai estar certo. Às 8h30 ele já vai estar errado. Então isso aconteceu nos últimos 10 anos. Depois da crise de 2009, todo mundo estava prevendo a próxima crise. Os Estados Unidos vai quebrar, o mundo vai quebrar, blá blá blá. E a gente está aqui em 2019 e nada aconteceu. Mas isso não quer dizer que algo não possa acontecer. A gente está com 3% de desemprego, pleno emprego, praticamente não trabalha quem não quer. O cara pode não estar na posição que ele gostaria, mas ele tem alternativa de emprego. Em algumas áreas falta emprego, e isso é um problema. Porque se a empresa quer crescer e não tem funcionário, não tem mão de obra, como que ela vai crescer? E isso é o primeiro passo para a gente ter uma queda do crescimento, uma recessão. Agora, o que eu quero deixar bem claro é que o termo técnico econômico de recessão são 2 trimestres consecutivos de crescimento zero ou negativo. Recessão não é um sinônimo de 2008 e 2009. 2008 e 2009 aconteceu por um motivo específico. 1999, 2000 aconteceu por um motivo muito específico. Lá na virada do milênio a gente teve o estouro da bolha.com. Então existia um mercado que estava ultramente alavancado e saturado, que uma hora alguém falou, puta, mas será que essas ações valem isso tudo mesmo? E aquele mercado despencou. 10 anos depois a gente teve um outro mercado que estava excessivamente alavancado, até que alguém perguntou, puta, será que essas casas valem isso mesmo? E ele destruiu. Hoje a gente não tem esse mercado extremamente alavancado. A economia está crescendo, os preços dos imóveis levaram praticamente 12 anos para recuperar o que eles perderam, então não foi uma queda e logo voltou, foi um crescimento ponderado de 10 anos, de 12 anos que isso aconteceu, e agora, 10 anos depois, que é o tempo mais ou menos que as pessoas levam para limpar o CPF, né, limpar o Social Security, quando eles pediram o bankruptcy lá atrás, agora essas pessoas estão começando a ter crédito, por isso que agora começam a vir linhas de crédito mais subsidiadas, principalmente para o pessoal de baixa renda, com 97% de financiamento, agora 101%, isso começa a me preocupar um pouco de financiamento, e isso é o que vai dar um novo gás para a economia. Em 2014, quando a gente montou a nossa operação, que é imobiliária, para vir para cá, a gente estava vendo esse movimento. 2014, 2015, o estrangeiro representava 57% das compras aqui em Miami, mas a gente pensou, daqui a 4, 5 anos, o americano vai entrar no mercado. O americano vai voltar a comprar, porque ele vai ter crédito e ele tem emprego. E isso vai dar um novo gás. Por isso que o mercado imobiliário em Miami não me preocupa. Existem áreas, logicamente, e existem segmentos do mercado imobiliário que estão excessivamente construídos. Miami-Dade, a gente estava falando isso ali fora, tem 15 mil imóveis à venda. 15.138 dados de julho.
São 13 meses de inventário disponível. Eu estava falando de 16 meses aqui em Doral. Em Miami-Dade inteira, os 30 e poucos condados, são 13 meses. Isso significa que se parar de construir, se todo mundo parar de botar suas casas à venda, vai levar 1 ano e 1 mês para vender o que tem. A Associação Nacional de Corretores, ela considera um mercado em equilíbrio 5 meses e meio. Se está acima disso, é bom para quem compra, se está abaixo disso, é bom para quem vende. Vai para o mercado de casas em Broward, 4,2 meses de inventário disponível, abaixo do equilíbrio. Vai para o mercado de condomínios em Palm Beach, 4,9 meses de estoque disponível. O que aconteceu? Dos 3 condados, o mais famoso é Miami. Quando todo mundo veio para cá, a América Latina veio, eles querem ficar o mais perto de casa possível, vieram para Miami. Só que agora as 930 pessoas que vêm para a Flórida todos os dias, e 45% dela vem aqui para o sul da Flórida, o cara vai, aonde que o meu dinheiro vai valer mais? Aonde que eu consigo viver com menos recursos? Miami está absurdamente caro, muito embora as pessoas preferem pagar mais caro para vir para cá, mas eles começam a se deslocar um pouco para o norte. Foi daí a nossa decisão de quando a gente foi fazer o nosso segundo projeto e mais para cima, fomos para Fort Lauderdale, depois a gente foi para Lighthouse Point. Por quê? Porque a gente começou a ver esse movimento, que o estrangeiro, que hoje representa 19% das compras, saiu de 57% e virou 19% das compras, se concentra em Miami, mas o americano, para eles, os Estados Unidos começa em Boca Raton, então ele vai ficar mais próximo daquela região. Então o que eu quero dizer com isso é mostrar que o 2008, 2009 não vai acontecer, ou tem uma probabilidade muito pequena de acontecer. Aquelas pessoas que estão querendo investir em imóveis e querendo comprar o Trump em Sunny Isles por $300 mil, que hoje está mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e 200, isso não vai acontecer. Porque naquela época, o cara pegava a linha de crédito ninja. No income, no job e no asset. O cara não tinha renda, não tinha nenhum ativo e não tinha emprego e o banco emprestava dinheiro para ele. Ele comprava 5 imóveis sem dar entrada. É lógico que quando a crise estourar, ele vai falar, cara, não paguei nada por isso aqui. Estou há 5 anos ganhando aluguel porque eu botei alguém para morar lá para pagar o IPTU para mim. Toma de volta. Eu tenho amigos que falaram, Daniel, literalmente eu fui no banco com a chave e entreguei, ó, tá aqui. Não quero mais. E simplesmente fizeram isso. Quando foi botar para venda, não valia. Nos últimos 10 anos, o estrangeiro deu no mínimo 30% para comprar. O americano também teve que dar uma entrada alta para comprar. Então, se vier uma crise, ele vai deixar de fazer outras coisas. Talvez ele não renove o leasing do carro dele, talvez ele não faça tantas viagens, mas o imóvel ele vai pagar, porque ele já botou 50% do valor do imóvel ali. Ele não vai simplesmente perder esse valor todo que ele botou ali dentro. Então, eu quero separar isso porque a recessão vai acontecer. Os Estados Unidos vai em algum momento, nos próximos 36 a 48 meses, deixar de crescer a 2, 3% ao ano, que ele está crescendo desde 2009. Então ele vai parar esse crescimento, mas isso não significa que ele vai quebrar e vai levar mais 10 anos para se recuperar, como foi em 2008 e 2009. E a Flórida se beneficia disso em relação a outros estados, porque dos 4 estados que são os maiores, Califórnia, Texas, Nova York e Flórida, Texas e Flórida estão se destacando. A Califórnia saiu uma matéria ontem, não lembro o jornal, comparando ela com países de terceiro mundo, em termos de desemprego, em termos de violência, em termos de criminalidade. Então ela já começa a ter uma imagem negativa. Além disso, os impostos lá são absurdamente altos, assim como é Nova York. Nova York os impostos estão altos, o mercado imobiliário lá está mais parado do que aqui ainda nesse sentido. Então as pessoas começam a sair desses lugares, a região de Connecticut, que foi muito prejudicada pelo excesso de impostos que tem lá, os imóveis lá literalmente caíram de preço. Lá teve uma queda no preço dos imóveis porque as pessoas simplesmente não querem mais morar lá por causa do imposto. O contrário da Flórida. No prédio que a gente construiu, a pessoa que comprou uma das coberturas é de Nova York. Ela falou, Daniel, estou comprando aqui porque em Nova York eu pago 48% de imposto de renda. Vindo para a Flórida, isso vai cair para 34%. Então, essa diferença
de 14 pontos percentuais no imposto de renda é o que está fazendo as pessoas ou comprarem uma casa aqui e ficar indo e voltando, né? E ela precisa passar 6 meses do ano aqui para poder fazer a transferência do domicílio fiscal. Isso é muito simples, passa um dia lá e um aqui, uma semana lá e um aqui, tá tudo sob controle e ela consegue comprovar isso. Oi? Home office. Exato. E ela consegue comprovar isso, ela simplesmente diminui o imposto de renda. Para vocês terem uma ideia, o estado de Nova York no ano passado perdeu 8 bilhões de dólares em arrecadação em decorrência dessas pessoas que saíram de lá. A Flórida, isso valor líquido, tá? Já descontando o que ela ganhou e o que ela perdeu. A Flórida teve um excesso de 17 bilhões de dólares de arrecadação em relação decorrente das pessoas que vieram de fora morar aqui. Então, quando eu falei no começo da apresentação que eu acredito que a Flórida vai passar Nova York, que eu acredito que o sistema financeiro aqui talvez seja tão grande ou até maior do que Nova York, é baseado nisso. Um estado forte, quarta maior economia dos Estados Unidos, que está concorrendo para logo ser a terceira, e um estado que recebe quase 1.000 pessoas por dia. Ela só perde para o Texas. Isso é um ponto isso é um outro ponto importante dessa informação. O Texas recebe mais pessoas por dia do que a Flórida. O Texas recebe aproximadamente 1.000 e a gente está aí com 930. Porém, quando a gente exclui os estrangeiros, a Flórida é o número 1. Quando a gente exclui os estrangeiros, a Flórida é o número 1. Ou seja, residente, seja estrangeiro com green card ou o americano mesmo, quando eles saem de um estado para ir para o outro, a Flórida é o destino principal que eles escolhem. E no mundo inteiro, quando foi feita uma pesquisa que quando eles perguntam para as pessoas que querem investir nos Estados Unidos aonde, 25% escolhe a Flórida. Ou seja, 75% escolhe a Flórida. 25% briga com os outros 49 estados. 49 estados brigando por 25% e a Flórida tendo 75%. Então isso mostra o poder que a Flórida tem na geração de emprego. Só no mês de julho foram 220 mil vagas de emprego geradas. 3% de desemprego, então é uma taxa de desemprego virtualmente pleno emprego. Uma das melhores qualidades de vida dos Estados Unidos, a Flórida tem a atmosfera, o melhor ar dos Estados Unidos, por um motivo simples. A gente está num estado plano, sem montanha nenhuma e no meio da corrente do Golfo, então ele joga a poluição toda para fora. Então as pessoas antigamente vinham para cá para morrer por esse motivo, né? Elas saíam do norte e vinham aqui para o sul por causa do frio, de lá e por causa do calor daqui, por causa da qualidade de vida, mas hoje a maior parte das pessoas que vêm são pessoas em idade economicamente ativa, que vêm para cá em busca de emprego e trazendo emprego. O maior setor, o maior contribuinte do PIB da Flórida é o do mercado, é o sistema financeiro. São as atividades financeiras. Banco, seguro, seguro de vida, tudo que envolve atividades financeiras, serviços financeiros, é o maior contribuinte para o PIB da Flórida. De novo, isso reforça a tese de que no futuro as pessoas tendem a se migrar para cá. Se elas migram para cá, elas vão querer fazer tudo aqui. Por que eu vou ter que negociar as ações da minha empresa, a quantidade de empresa da América Latina que está se estabelecendo aqui? Por que eu vou abrir o capital na Bolsa de Nova York, se para o ano que vem já foi anunciada uma bolsa aqui em Miami? Vai ter uma bolsa de valores aqui em Miami. Fala do segundo maior setor bancário, né, do país depois de Nova York. Depois de Nova York. Ninguém sabe disso. Então isso para mudar é um já. E a gente só precisa de uma coisa: pessoas. A gente já mostrou, já viu que as pessoas estão saindo desses estados que eram referências, Califórnia e Nova York, e indo para estados que têm benefício fiscal, geração de emprego e qualidade de vida. Que aí a gente vai entrar principalmente no Texas ou na Flórida. O Alasca tem benefício fiscal também, mas ninguém quer morar no Alasca, né? Então isso faz com que a Flórida seja um bom lugar para estar numa eventual crise dos Estados Unidos. Totalmente diversificado, a gente tem serviço financeiro, a gente tem indústria aeronáutica que é muito forte em razão ali de Cabo Canaveral, das
11 plataformas de lançamento que existem nos Estados Unidos, 7 ficam aqui na Flórida. Isso traz qualidade de emprego, engenheiros, pessoas que ganham bem, serviço de saúde. Para vocês terem uma ideia, a média da renda nos Estados Unidos é aproximadamente 40 e poucos mil dólares. No serviço de saúde, que é um dos que mais emprega aqui na Flórida, justamente pelo motivo que a gente já falou, as pessoas que vieram para cá no passado são pessoas de mais idade, precisam desse cuidado, pagam em média 88 mil dólares de renda. Então, só um segmento maior responsável por empregar a maior quantidade de pessoas tem o dobro da renda dos Estados Unidos. Serviços financeiros, aeroespacial, tecnologia ligada à área de ciência e saúde, todos esses. Alimentos, aqui é muito forte em alimentos, então quando a gente é o fornecedor do resto dos Estados Unidos para algo que as pessoas precisam, dependendo da crise, a pessoa vai precisar de duas coisas: comer e dormir. Então, se você quer investir em imóveis, imóvel para aluguel é uma ótima opção quando você está enfrentando uma recessão, porque o cara deixa de comprar e passa a alugar. Então, essa é uma excelente oportunidade de investir em imóveis ou começar a investir em imóveis para aluguel, justamente por esse motivo. Se a pessoa não tem trabalho, ela não pode pagar um mortgage, mas ela arranja um bico e paga um aluguel semanal, que seja, ela mora em algum lugar. Residencial. Porque todo mundo precisa de um lugar para viver, mas nem toda empresa precisa de uma sala própria. Ela vai vir para faz um downsizing. Porra, eu tenho a minha sala própria, eu vou diminuir e vou vir para um coworking. E assim vai seguindo. Então, eu sou extremamente confiante na economia da Flórida. Eu acredito que... Entretenimento. Oi? Você não falou de entretenimento, que normalmente você fala. De Orlando, né? A parte de Orlando, isso é um outro dado bem bacana, só para vocês terem uma referência, tá? Na crise de 2008, 2009, a Disney perdeu 97% da receita dela. 97% da receita dela. Porque a maior parte da receita dela vem de filmes. Então, a indústria de filmes, sabe quanto caiu no parque? Caiu 2%. Caiu 2%. Então, uma cidade como Orlando, que vive daquilo, o cara da vendinha, assim, bicho, eu estou vendendo a orelha do Mickey e é igual eu estava vendendo antes. Não tem diferença. Então, é saber aonde se posicionar e saber como isso vai nos afetar numa eventual crise, porque, não me entendam errado, ela vai acontecer, a crise vai acontecer no sentido de que a gente vai sair de um crescimento de 3, vai passar para um crescimento de 0, talvez um trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, pode até ter um decréscimo, mas isso não significa fundamentalmente que a gente vai ter 2008 e 2009. Muita gente tem me perguntado: Daniel, e a taxa de juros negativa dos títulos públicos? Isso é completamente normal. Uma taxa de juros negativa, só fazendo um parênteses bem rápido para explicar como é que funciona a taxa de juros do título público. O título público é um título que lá está escrito: no vencimento eu vou te pagar $1.000. Pum. Quem comprar esse título hoje por 900 vai ganhar $100. Quem comprar por 950 amanhã vai ganhar $50 e assim vai. O que dá esse preço? Oferta e demanda. Se todo mundo quer comprar aquele título, o que acontece com o preço dele naquele dia? O preço sobe e diminui a rentabilidade dele. O que está acontecendo hoje é que as pessoas com medo estão comprando demais esses títulos e hoje ele está sendo negociado a $1.001, $1.005. Por quê? Porque elas estão com medo do que pode acontecer na economia. Então, assim, em vez de eu estar numa ação que pode despencar 90%, eu prefiro estar em título público, que economista pensa assim, né? O economista pensa 0 e 1. Né? Na pior das hipóteses, os Estados Unidos vai fazer o que ele fez em 2009. Vai imprimir dinheiro para me pagar a dívida, então eu estou seguro. Então eu prefiro receber 990 do 1.000 do que perder nas ações. Então está acontecendo esse movimento, que aconteceu quando? Em 2009 e em 1999 e 2000. Então ele é um prenúncio de uma crise, mas não significa que essa crise vai ser um colapso, porque hoje a gente não tem nenhum setor ultramente alavancado como foi o setor imobiliário e como foi o setor financeiro das ações.com em 2000 e 2009. Então, rapidamente nesses 15, 20 minutos, é esse o panorama que eu gostaria de passar. Aqui tem bastante informação, tá? Nas minhas redes sociais eu gero muito conteúdo, por isso que eu estou gravando ali. E a ideia é sempre educar as pessoas, para que não aconteçam
problemas como a gente viu acontecer recentemente na nossa comunidade brasileira. E fico à disposição de perguntas também. Eu só quero complementar que é isso mesmo, né? Eu sou o Wilton, faço bastante curso, e o que você está falando é exatamente o que é, e acho assim que a informação é poder, né? Então, assim, a gente saber onde que a gente está, o que está acontecendo, o que está para acontecer, para a gente poder se programar, né? Então, eu acho que o que você falou é super válido, realmente é isso mesmo que está acontecendo. Só que tem áreas imobiliárias, por exemplo, aqui no Doral, o inventário é 16 meses. Virginia Gardens, que é o mesmo zip code daqui, 33166, o inventário é 2 meses. Nossa. Só que as pessoas não sabem, se elas dirigirem 5 minutos, elas compram uma casa melhor do que elas compram aqui no Doral com metade do preço. Sim. Então, assim, conhecimento. Se a pessoa quer vir construir, ela constrói em Virgínia. Se ela quer vir comprar e ela não tem prazo para comprar e quer negociar o bem, ela vai lá onde é 16 meses. Então o cara me liga, Daniel, o mercado tá bom ou tá ruim? Tu quer fazer o quê? Tu quer comprar ou tu quer vender? Se tu quer comprar, vai para Brickell, vem para Doral, vem onde tem um monte. Agora se tu quer vender, vamos analisar um outro segmento. Então o mercado está sempre bom, basta saber em que mão que a gente vai jogar. O que eu tenho escutado de algumas pessoas nos últimos 2 anos, essa taxa de desemprego aí baixa, na verdade é uma maquiagem, ainda existe uma maquiagem em relação ao salário dos empregados até americanos, porque caiu muito o salário, a hora paga para quem seja empregado de qualquer setor ou um empregado importante na empresa, um diretor, um engenheiro, eles ganham menos do que antigamente. Então isso reflete depois no pagamento da casa ou do carro. Então existe essa taxa pequena, mas o ganho salarial está muito mais baixo do que antigamente. Então isso pode afetar um pouco mais também essa crise, embora não tenha um setor nas alturas, como 2000 e 2009, mas o salário hoje é mais baixo do que o anterior. Isso vai refletir em outros... Sim e não, vamos analisar. O que é melhor? Nós tudo aqui ganhando 10 mil cada um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou só eu ganhando 80 e vocês não ganhando nada? Ou eu ganhando 60 e vocês não ganhando nada? Então talvez o impacto de eu ganhando 60 e vocês não tendo renda, ele é menor do que a minha renda sair de 60 e vir para 10, só que todo mundo aqui está ganhando 10. Porque daí tem mais gente crescendo. Agora, uma coisa que até usando o paralelo do Brasil para cá, para a gente diferenciar isso, a taxa de desemprego aqui está pequena porque está pequena. No Brasil, a taxa de desemprego diminuiu porque pessoas saíram da conta da população economicamente ativa. São duas contagens diferentes. Então o Brasil diminuiu o desemprego. Claro, o cara está 6 meses sem arranjar emprego, ele sai da conta da população economicamente ativa. Aqui nos Estados Unidos, a taxa de desemprego diminuiu porque a economia cresceu e não tem população suficiente para acompanhar isso aí. Então é um outro tipo de problema. Mas o teu apontamento ele está certo. A renda de uma forma geral ela pode ter diminuído, mas tem mais gente ganhando. Então tem mais gente contribuindo para essa economia, o que neutraliza um pouco esse fato. E é isso. E assim, é claro para você que uma das questões relacionadas ao crescimento da Flórida sendo superior até mesmo a uma economia que possa ser maior que Nova York, pode também se dever a um fato de que os países da América Latina poderem corresponder junto à Flórida, Miami, e crescendo esses países, ou seja, crescendo a economia desses países da América Latina? Sim, logicamente isso contribui. Por exemplo, o Brasil que como um trem, né? O trem demora para largar, mas quando vai bastante. O problema é que o Brasil é um trem com asa de galinha, né? Ele demora para ir, quando vai ele cai rápido. E isso aconteceu nos últimos 500 anos de história. Mas o Brasil é o maior parceiro econômico da Flórida. Então o Brasil deslanchando, é lógico que vai ser bom para a Flórida, porque a Flórida exporta suco de laranja, importa uma porrada de coisa, ela peça da Embraer para cá. Então isso tudo ajuda. O que a gente sentiu no Brasil no início de 2008, 2009, quando o mundo quebrou e o Brasil não sentiu tanto, porque a nossa economia estava forte. Forte de forma artificial, mas ela estava. Artificial por quê? Porque o gasto do governo no Brasil saiu de 35% do PIB para 65% do PIB. Então era o governo deixando a nossa economia forte. Mas de fato, uma economia forte fez segurar o Brasil naquilo lá. Aqui essa parceria que a Flórida tem de ser a porta de entrada
da América Latina, vai ajudar. Expansão do porto de Miami, isso vai ajudar. Expansão do canal do Panamá, que vai fazer com que as cargas que vêm da Ásia para a Europa ou da costa oeste dos Estados Unidos para cá e para lá, façam com que Miami seja um porto obrigatório de parada desse pessoal. Então tudo isso atrai e ajuda, vamos lá, ajuda a amenizar o efeito da recessão, mas não significa que os Estados Unidos vai estar crescendo menos 2 e a Flórida vai estar crescendo mais 4. Vai sentir, mas neutraliza. Legal. E o fato da gente não estar repetindo, como todo mundo fala, a cada 10 anos um ciclo de break, né, de crash, ele pode também ter uma resposta relacionada à ideia de que a economia também aprende com esses erros que acontecem. Aprende, ela aprende no segmento que ela errou. Ela aprendeu no mercado financeiro, transferiu para o mercado imobiliário. Aprendeu no mercado imobiliário, transferiu para o mercado de cryptocurrency. Vai tomar porrada lá e vai para outro lugar. Então, esse movimento acontece. Agora, o quão grande é o segmento aonde ela vai sofrer mais vai ser o tamanho do reflexo do impacto que ela vai dar na economia de uma forma geral. Então, existe esse aprendizado sim. Eu acho que a gente está chegando nesse fim do ciclo de 10 anos e isso vai trazer uma correção. Agora, se a correção vai ser 5%, 10%, 20%, 50%, isso não existe ninguém no mundo que fala. Tu pode fazer igual o Ricardo Amorim fez em 2008. A Bolsa vai chegar a 100 mil pontos. Beleza, 12 anos depois ela chegou e ele acertou. Ficou 12 anos falando a hora errada do Brasil. Um dia ele acertou. Levou 12 anos para chegar a 100 mil pontos. Então beleza, vai ter uma correção. Estados Unidos vai quebrar. Estou falando aqui, está registrado. Estados Unidos vai quebrar. Um dia. Um dia eu vou estar certo. Mas é isso. Fechou? Pode, Valeu. Obrigado, pessoal.